não interfere, né? Se ficar Não, travando. não interfere, não. Ela vai pela sequência. Então, pessoal, boa noite oficialmente. Então, nossa aula, praticamente a penúltima aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o direito do consumidor. Porém, antes de começar com essa última aula, eu quero colocar para vocês, eu vou compartilhar minha tela, e eu quero compartilhar aqui um trabalho que vocês vão precisar entregar para mim no dia 25. Quando vocês enxergarem a minha tela, vocês me avisam. Enxergaram a minha tela? Sim. Sim. Sim? Sim. Tá, então, olha só. É um trabalho, o período da aula, por isso que eu perguntei para vocês, ele é do dia 4/2 até o dia 29/5, porém já foi dado uma aula anterior a essa, que eu acredito que foi no dia... Deixa eu só ver aqui. Então, foi no dia 28 de janeiro que começou a matéria de vocês, certo? Certo? Certo. Então, assim, ó, a disciplina Ética e Cidadania, a data dia 19/5 hoje, é uma questão só, uma atividade extra-classe, data da entrega, impreterivelmente, dia 25/5. Eu vou pedir para que vocês coloquem no mudo, está dando microfonia aqui para mim, mas a hora que vocês quiserem falar, por favor, podem desativar o mudo e falem à vontade, tá bom? Então, assim, a data da entrega vai ser impreterivelmente no dia 25/5, não será aceito após essa data e deverá encaminhar via e-mail. Encaminhar via e-mail, tá? Esse é o trabalho. As informações e orientações. A questão abaixo refere-se à matéria apresentada. Caso você tenha dificuldade de entendimento, localização da informação ou necessite de auxílio, pode me solicitar por e-mail, identificando com o nome da turma, período e disciplina. Premissa. Os exercícios terão avaliações e nota complementar à nota da prova de vocês. Então, por favor, se dediquem ao máximo nesse resumo para que realmente vocês consigam aí atingir uma nota muito boa. As respostas poderão ser preenchidas no computador. Não será aceito copiar e colar. Muito importante isso. Não é para copiar e colar exatamente o que está na ementa. Será uma pergunta dissertativa. Tempo de dedicação do estudo. No mínimo, vocês têm que se dedicar aí a 6 horas de estudo para que realmente consiga fazer um excelente resumo. Faça um resumo das matérias dadas em sala de aula, conforme emenda, e utilize os videoaula como guia. Nós fizemos vários videoaulas, acredito que esse deve ser o 4º ou o 5º videoaula. Dentro de tudo isso, a gente já havia falado em sala de aula de alguns temas da ementa, e o restante a gente finalizou com videoaula. Então, exatamente tudo que está na ementa aqui do A até o J, que é técnica de relações interpessoais, alguém está com microfonia. Técnicas de relações interpessoais, apresentação e comportamentos, empatia e comunicação, marketing pessoal, noções do Código de Defesa do Consumidor, que essa será a nossa última aula de hoje, Código de Ética do Técnico de Segurança do Trabalho, conceitos, teorias que explicam os conceitos éticos, ética profissional, a ética na profissão do técnico em segurança do trabalho, a importância da ética na formação do profissional, perfil ético do profissional técnico em segurança do trabalho, legislação sobre a ética profissional do técnico em segurança do trabalho e, por fim, regulamentos organizacionais, a importância das normas e dos regulamentos versus Código de Ética Profissional. Aqui está exatamente onde vocês vão escrever aí. Eu não vou mandar esse arquivo em PDF, eu vou mandar ele em Word, até para ficar mais fácil para vocês poderem escrever, né? Acredito eu que vai ficar mais fácil aí para vocês. Então, eu vou mandar esse arquivo em Word para que vocês o tenham aí e façam a boa utilização desse material, tá? Eu vou disponibilizar no final da aula o vídeo aula, para que vocês também o tenham, e também
todo o resumo que foi feito aí em todas as aulas. Então, isso vai ajudar vocês na elaboração desse resumo, tá bom? Cidadania. Por favor, gente, não deixem de encaminhar até o dia 25 da semana que vem, antes da nossa aula. Não vou aceitar o trabalho após essa aula. Então, vocês têm até o dia 25, meia-noite, para me encaminhar essa atividade. Alguém tem alguma dúvida? Eu Eu não. Eu quem? Jorge? É, Eu quem? eu não entendi muito o Jorge. Oi, Jorge. Eu não entendi que a minha internet travou na hora. Todos esses aí que você falou que era para poder fazer o resumo, é para fazer o resumo de todos esses aí que você falou? Sim. Na realidade, Jorge, deixa eu só parar o compartilhamento aqui para a gente ver, se ver. Na realidade, eu disponibilizei a emenda para vocês de tudo que foi dado em sala de aula e os complementos na videoaula. Então, eu estou disponibilizando uma atividade para vocês, que é o resumo de toda a matéria do que vocês já tiveram comigo, desde o dia de aula presencial até o dia de hoje, para vocês poderem fazer um resumo e me encaminhar isso na quarta-feira, dia 25. Acredito que é quarta, né? Desculpa, terça-feira, segunda-feira, dia 25, não na quarta. Segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, eu preciso receber até a meia-noite os trabalhos de vocês, que eles vão valer nota complementar à prova de vocês, tá? Aí, a semana que vem, eu vou fazer o resumo da matéria como um todo, baseado no trabalho que vocês vão encaminhar, e com isso a gente vai definir as nossas premissas para a prova do dia 2/6. Ou ela vai ser presencial, vamos depender aí da situação do nosso governo, se ele vai liberar ou não. Caso negativo, vai ser via online. Professor, Oi. Você deu 6 tópicos nesse PDF que você mostrou. É um resumo para cada tópico ou é um geralzão mesmo? Não, é um geral. Lembra que todas as nossas aulas, eu sempre pego vocês e sempre instigo vocês a fazerem, ajudarem com a contribuição da matéria com palavras-chave. Não é isso? E dentro das palavras-chave, a gente traz para dentro da nossa matéria para que isso enriqueça o nosso conteúdo. Então, vocês têm aí um conteúdo, que é o slide que eu vou disponibilizar para vocês de todas as nossas aulas, que são 82 slides, mais as horas videoaula que nós fizemos, acredito que essa deve ser a quarta ou quinta videoaula, que vai contribuir também para que vocês façam um excelente resumo. Então, quando eu falo resumo, não é simplesmente copiar e colar, é o entendimento de vocês por cada tópico daquilo, de tudo aquilo que vocês aprenderam, colocando isso no papel. E não esqueça também, vocês têm uma outra atividade para me entregar no dia 2/6, ou vai ser presencial, ou vai ser via online, ou e-mail, enfim, que vocês vão vai encaminhar. No dia 2, não, vai ser no dia 1/6, tá? Que vocês devem me encaminhar esse trabalho. Então, tem um trabalho para entregar no dia 25 e um trabalho para entregar no dia 1/6, que foi aquele trabalho que eu dei das atividades, são 10 atividades lá atrás. Lembram dele? Sim ou não? Do Código do Consumidor? Uhum. Sim. Do Código do Consumidor. Então, vocês têm esse trabalho também para poder entregar no dia 1/6. Todos eles vão valer nota complementar à prova. Eu acredito que vai contribuir muito para vocês, tá? E quem não entregar, não vai ter nota complementar, também não vai ter nenhum desconto, só vai ser a nota do trabalho
que vocês fizeram, algumas atividades em sala que eu recebi de algumas pessoas e a nota da prova, mais nada. Sendo que a nota do trabalho, eu vou somar, a nota vai valer de 1 a 10, vou somar a nota do trabalho, mais a nota da prova, vou dividir por 2 e vou complementar com as atividades de sala de aula. Alguma dúvida? Falem agora o Carlos sem parafuso. Oi? Não. Perfeito. Não. Então eu vou começar a nossa aula de direito do consumidor, tá ok? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Assim que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisam. Estão enxergando a minha tela? Sim. Sim? Tá. Alguém está com o microfone ligado. Eu vou pedir para vocês deixarem tudo com o microfone desligado, e caso vocês precisem fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade em voltar. Daí não dá a microfonia aqui, tá bom? Então, bora lá. Noções básicas sobre o direito do consumidor, né? Então, na realidade, aqui é para você conhecer um pouquinho mais sobre os seus direitos de consumidor. O Código Comercial, na realidade, o Código, na realidade, chamava antigamente Código Comercial, ele iniciou em 1840, dentro de alguns artigos. E por que existiu tudo isso? Para poder estabelecer alguns direitos e obrigações das pessoas, né? Por fim, isso se tornou, na época lá de 1840, para poder interromper a questão de viagens, porque ela tinha muita demora, questão de conserto, passageiros, e para que eles não tivessem que esperar muito tempo, eles foram sustentados por um meio do Código Comercial que o beneficiaria nesse momento de espera, ou se caso excedesse alguma viagem, alguma demanda, enfim, ou também se caso ele fosse lesado em alguma parte de suas viagens. Então, por isso que se existiu, na realidade, o início era Código Comercial. Okay? No Brasil, o Código Civil ele teve aí nitidamente o teu uso em 1916, né, dentro de um artigo 1245, que também ele já tinha estabelecido alguns critérios da própria responsabilidade do fornecedor. Nesse momento, né, ele perdurou aí praticamente por 5 anos com uma solidez e uma segurança do trabalho. Assim, eles tiveram algumas razões materiais, como a questão de solo, como do solo, exceto quando este não se achando firme, preveniu em tempo o dono da obra. Ou seja, o Código Civil ele tem a sua implantação em 1916. Através de grandes pesquisas que foram realizadas e algumas discussões, né, do direito do consumidor, eles buscavam realizar uma análise com alguns elementos que constituíssem os pilares da área de execução. Inicialmente, né, realizaram aí uma sucinta apuração dentro desse período, com uma relação também focada um pouco ao consumo. E, nesse processo, eles tiveram, no início da implantação, algumas aparições, que foram algumas razões do qual tornaram tão necessária que hoje, dentro da sociedade, ele é seguido à risca. Feito com todo esse processo, eles pretendiam, né, no período, adentrar em algumas investigações de primeiras leis, nos quais eles tinham normas que poderiam ser impostas pelo homem, mas também que eles pudessem ter algum tipo de regulamentação na relação de consumo, bem como também a defesa do consumidor. E aí eles analisaram alguns fatos cronológicos, no qual eles poderiam concluir
que a análise histórica de toda a relação do consumo, ele era baseado dentro do direito do consumidor, buscando-se, então, conceitos e elementos que poderiam ter essa relação, mas o consumidor e o fornecedor, eles tinham que ter o entendimento necessário para que toda a análise que fosse feita no momento da abordagem, ou seja, eu levasse algum problema para o PROCON, ou para o próprio fornecedor, ou para o próprio prestador, que eles tivessem um pouco mais de aprofundamento dentro dessa análise teórica, que fizesse com que chegassem num acordo moral, ético, e que fossem de igual importância para os dois cenários. Até aí está claro para vocês? Sim? Podemos continuar, então? Perfeito. Obrigado, Jorge. No Brasil, os movimentos que tiveram essa iniciativa popular foi nos anos 30 e 50, embora eles relacionados à falta e alto preço dos produtos, já traziam as noções básicas de proteção ao consumidor. O fato mais significativo dos anos 60, na proteção aos consumidores, foi a decretação da Lei Delegada de 1962, que ele começou realmente a ter vigor em 98, e visava assegurar a livre distribuição de produto. Vale ressaltar também que a origem do Código de Defesa do Consumidor, ele salienta que, nos primórdios da nossa civilização, tiveram algumas trocas feitas entre pessoas, no qual eles supriam todas essas necessidades. Primeiramente, eles tratavam, digamos aí, de forma de escambo, onde o produto ele era trocado por outro produto. Então, na época lá de 62, década de 30, 50, enfim, a forma com que eles tratavam as coisas era com uma troca de produto. E esse sistema, era um fato totalmente cultivado até pelo indivíduo, mas que eles também poderiam suprir a necessidade de conseguir um produto bom, mas que ele precisava de que outro produto, por sua vez, ele necessitasse daquele produto que você tinha para que houvesse uma troca. Então, assim, eu tinha um produto, você tinha alguma coisa que me interessava, não tinha valor monetário, mas que tinha um valor peculiar. Então, vocês se trocavam e chamava isso de escambo, e no qual ele se dispunha dessa troca, fazendo com que, além do escambo, ele fosse, muitas das vezes, realizável. Então, tinha que ser bom para você, mas também tinha que ser bom para mim. E com a entrada da moeda no mercado de trabalho, a realização dessas trocas, elas foram muito consideravelmente facilitadas, no qual as pessoas elas poderiam vender seus produtos e adquirir um montante. E quando adquirisse esse montante, ele precisava ter um valor necessário para que ele pudesse realmente possuir e adquirir um bem desejado. Mas aí começaram a concretizar ainda mais. Eles começaram a ter uma relação entre fornecedor e consumidor, a qual, na origem moderna, as relações de consumo, eles se davam ao grande desenvolvimento da indústria. Isso aconteceu muito no século XIX, que além de trazer um mundo todo com bastante novidade, criatividade, eles também tiveram aí um advento da industrialização, que fez também com que o homem ele expandisse o seu conhecimento, ou seja, suas ambições, suas necessidades, e essas outras necessidades levaram ao homem a ter totalmente um consumo de N coisas. Nós falamos um pouquinho, não sei se foi com a turma de vocês, mas da pirâmide de Maslow, das nossas necessidades fisiológicas, nossas realizações, a nossa satisfação, e isso entrava lá no século XIX já um pouquinho das minhas necessidades. Então, eu usava toda a parte da pirâmide, o que era necessário para mim naquele momento. E quando teve esse valor monetário, ele teve para que você pudesse atender às suas necessidades, mas não na forma de escambo. Hoje ainda existe isso, mas hoje mais na fase da moeda. Em meados praticamente aí do século XX,
nós ainda sofremos muito com a questão do reflexo, né, na industrialização. A sociedade, por si, ele tinha um experimento que ele constava muito nas mudanças, as quais eles tinham grandes necessidades de ter uma atualização, não só no âmbito de consumo, mas também em todo o meio do direito, principalmente no âmbito jurídico, no qual ele era conhecido por século das mudanças. E nesse período surgiu também novas áreas do direito, como direito de comunicação, direitos humanos, ambiental, enfim, vários outros partes do direito, mas tão necessário quanto o direito do consumidor. Até porque, com a tamanha naturalidade que estava acontecendo, que estavam totalmente se expandindo, as relações de consumo versus sociedade, fez indispensável que todas as normas elas pudessem regrar, que tivesse uma limitação de defender as partes envolvidas em vários tipos de relações. E especial era muito hipossuficiente a qual fosse o consumidor em si. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é a questão da pandemia. Lembro-me do início dessa pandemia, no qual se falava da questão do álcool gel. Até tivemos aí um momento de congelamento de alguns preços e tínhamos aí preços exorbitantes. Até hoje a gente tem alguma coisa, preços exorbitantes no mercado. E aí até criaram disque denúncia, tal, enfim, para que realmente fosse feito o que era correto, o preço justo ao produto. E as pessoas de má fé utilizaram dessa ferramenta para poder aumentar os seus preços e ter uma vantagem monetária em cima de tudo isso. Então, se você não tivesse uma parte do direito do consumidor que resguardasse todas essas noções, essa proteção, você hoje estaria comprando álcool gel a R$200, um frasquinho de 100 ml. Então, esse fenômeno de industrialização, ele traz consigo até a questão da produção em massa, que, consequentemente, ele gera em torno da sociedade um maior consumo de produto e também uma necessidade secundária. Portanto, esse crescimento de consumo, ele nasce paralelamente à industrialização, no qual as empresas, conforme tem muita procura, eles aumentam praticamente o preço do produto. Muita procura, ele vai colocar o preço dele lá em cima, porque sabe que vai faltar no mercado e as pessoas precisam daquele produto. Se você tem um produto com pouca demanda, o preço, com certeza, vai, às vezes, até sair de graça, R$ 1,99. Mas aí entra toda a necessidade, o conhecimento da sociedade, qual é o meu direito, para que eu possa fazer desse direito a regularização do bem ou do problema que eu estou vivenciando. Então, é muito importante que nós, como conhecedor da sociedade, temos, no mínimo, um pouco de entendimento de qual é o meu direito como cidadão, para que eu possa realmente explanar e buscar aí, dentro da minha defesa, digamos aí, o preço justo ao que eu estou comprando ou o próprio serviço, bem como a situação quando você compra um produto ou contrata um serviço, você tem um período X para poder se manifestar e falar, eu estou de acordo ou não, porque é o direito do consumidor. Voltando um pouquinho ali, falando da época do Código ainda de Defesa aí do Consumidor no Brasil, embora essa época colonial eles tiveram uma vigência do Código até criminal, que iniciou em 1830, onde era punido aí aquele fornecedor que vendesse produto ou falasse de um marco de prata, ou enfim, por exemplo, esse peso ou medida dentro das suas mercadorias, eles tiveram como fosse uma adulteração, né? E nesse processo todo, a falsificação de materiais, naquele período,
o consumidor ele era protegido com maior rigor. Eis que aquele fornecedor que ele ludibriasse o seu cliente, ou ele, sei lá, enganasse o seu cliente, ele era punido até com a morte. E olha só, isso em 1830. Para os dias de hoje, que a gente entra aí mais ou menos na década de 50, aí, no ano de 1951, onde foi realmente publicada uma lei no qual ela está vigente aí por mais de sei lá quantos anos, e essa lei prévia, ela tem algumas penas de crime contra o consumidor. Então, é muito importante que esse avanço jurídico na defesa, eles também sejam passíveis de punição, até porque você vender um produto que desatenta a determinações oficiais quanto ao peso e à composição daquilo, ele pode, sim, te gerar um grande problema. A mesma coisa você negar aí, tiver uma sonegação de imposto dentro de uma nota fiscal. Vocês também estão cometendo uma infração tanto ao direito do consumidor como à sociedade e, por fim, até a retenção aí do crescimento da própria economia do país. Tá? Até aí, tá tudo bem? Tudo bem, gente? Então, vamos passar. Perfeito. Só uma perguntinha, Rogério, posso fazer? Claro. Você estava falando sobre trocar mercadorias, referente a escambo, né, que você falou? Isso. Escambo. Era entre consumidor e consumidor, não tinha nada a ver com o não tinha fornecedor. Nessa época, o escambo, ele era normal, até porque você ainda não tinha uma moeda financeira, não tinha uma moeda de troca quanto a isso. Então, a moeda de troca que se encontrava era o seguinte: eu tenho o trigo, você tem o fermento. Então, você concede 50% do teu fermento, eu concedo 50% do meu trigo. Você vai conseguir fazer o pão e eu também vou conseguir fazer o pão. E com isso a gente teve uma troca e todos os dois ficaram felizes. O que não poderia acontecer é você me dá 70% do teu fermento, eu dou somente 30% do meu trigo, e aí ficaria totalmente desatualizado. Então, aí que entraria todo o processo do direito de igualdade. Então, por que você tem que ser melhor do que eu? Então, nessa época, como não tinha ainda um movimento, um valor em si, que nós falamos aí do código, que era código comercial, tá? Tinha que ter o valor da igualdade e não da desigualdade, conforme ainda acontece nos dias de hoje. Entendi. Tá bom? Obrigada. Podemos seguir? Perfeito. Então, vamos lá. O conceito do consumidor. Vamos aqui. Então, avançando um pouquinho, em 76, no estado de São Paulo, foi criado o primeiro órgão público de proteção ao consumidor. E ele recebeu o nome de Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, mais conhecido como PROCON, que hoje ele perpetua e acreditamos que isso vai ainda até muitos e muitos anos devido à nossa Constituição. Também nessa década houve a promulgação e implementação de normas direcionadas aos segmentos de alimentos, até porque tinha o PROCON, o órgão que protege o consumidor, mas não tinha a forma de proteger também o fornecedor. Então, aí se criou algumas leis para poder ter ambas proteções. Antigamente, como que funcionava a questão do direito? Eu poderia te acusar, falar, olha, você me lesou num produto que você entregou. Eu vou lá e faço digamos assim, a falsa, vou colocar para vocês aí, a falsa negativa, né? Então, eu estou falando uma coisa que não ocorreu. Agora, se você faz isso,
dentro do novo conceito, você é obrigado também a provar que realmente eu estou te entregando um produto que não condiz com a tua realidade, mas você está garantido pelo direito do consumidor por 7 dias, caso você não goste do produto ou você se arrependeu de comprar o produto, fazer a devolutiva do produto em perfeitas condições de uso. Então, não pode ter nenhum tipo de rasura, enfim. O produto ele tem que estar em perfeito estado até para você poder fazer a devolutiva. Até porque eu falava que você me entregava um produto que não estava legal. Por quê? Porque eu não gostei do produto e aí você tinha que provar que o produto que você me encaminhou era bacana. Até você fazer todo esse processo, eu já tinha ganhado várias causas, porque você tem um período de 30 dias para resolver o meu problema. Se você não resolve o meu problema em 30 dias, você paga com juros e correção monetária por todo esse período que eu fiquei sem utilizar o meu produto. Tá claro para vocês até aí? Agora a gente chega um pouquinho na década de 80, né? Onde foram marcadas por profundas transformações políticas. E dentro desse novo plano econômico, tivemos aí algumas participações. Uma delas foi a intensa participação popular na questão envolvendo o consumo. Tivemos algumas regulamentações setoriais, normas técnicas e de boas práticas. Também difundiam direta e indiretamente a proteção do consumidor. Então, nesse período, virava e falava assim, ok, como que eu vou proteger o meu consumidor, sendo que, no mínimo, eu não tenho nenhuma regulamentação, eu não tenho um passo a passo para poder seguir? Qual é a norma técnica, o que eu vou utilizar, quais são os meios, os caminhos, para que realmente eu veja que toda essa boa prática, elas estavam interligadas diretamente, né? E aí, com tudo isso, se criou uma cartilha, Código de Defesa do Consumidor, que na época era Proteção ao Consumidor, que é o Código de Defesa, exatamente passo a passo. Ali, ele te garante o teu direito, como também o direito do fornecedor de lhe entregar um produto consumível. E dentro de tudo isso, tiveram diversas entidades civis que organizaram e despontaram em segmentos específicos, como a Associação de Inquilinos Intranquilos, aí vem Central de Atendimento aos Moradores, e, por fim, algumas outras, entre outras, dentro desse processo. Até porque tinha que ter alguém também que defendesse outros tipos de associações, porque o PROCON hoje, ele abrange uma área totalmente gigante. Então, por dia, hoje, com esse processo todo aí do Covid, o PROCON ele recebe aproximadamente quase 16 mil reclamações por dia, só em função da situação do Covid. Um que foi lesado no preço, outro que comprou um produto, não era aquilo, enfim. E dentro de todo esse processo, teve em 87 o fundado IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E em 89 é instituída a Comissão de Defesa do Consumidor, que entrou aí a questão da OAB, que também faz parte de toda essa defesa. Então, olha para vocês verem que interessante. Quando a gente tem algum tipo de problema que sai fora da nossa jurisprudência, do nosso conhecimento, o que nós fazemos? Nós vamos atrás de um advogado, seja ele para poder te defender numa causa trabalhista, seja ele para poder te defender, de repente, num momento de estresse que você teve, que você acabou agredindo uma pessoa, enfim, seja ele quando você compra um bem ou um produto que não está legal, seja ele quando você vai fazer divisão de partilha, seja ele para fazer um inventário. Então, aí entra a OAB, que é exatamente a Organização de Advogados Brasileiros, que fazem com que essa comissão, que se chamava de comissão, fizesse a defesa do consumidor dentro da legislação e dentro do Código de Ética, que é a Constituição Federal do Brasil. Tá? Até aí tudo bem? O Código de Defesa do Consumidor, no início dos anos 90, foi sancionada uma lei no qual foi conhecido exatamente como é hoje
o Código de Defesa do Consumidor, que também criou o Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Então, a partir do momento que se criou efetivamente, está dentro da Constituição, todo esse processo, ele teve um maior entendimento e as pessoas começaram a ter uma explanação maior, um novo conceito, e dentro dessas relações de defesa do consumidor, foi evidenciado 2 elementos distintos, o subjetivo e os objetivos. Eles classificam-se entre subjetivos aqueles elementos ligados ao sujeito da relação, como consumidores e fornecedores. Já os objetivos, eles são classificados os elementos ligados ao meio material, ou seja, do objeto, da relação, como produto e serviço. Tá claro esse pedacinho para vocês? Isso aqui é super importante, tá? E isso poderia explicar com um pouquinho mais de clareza, por favor, Rogério? Dentro do conceito do consumidor, fornecedor, produto e serviço, tiveram algumas relações de consumo. Eles evidenciaram 2 elementos distintos, o subjetivo e os objetivos. O que significa isso? A classificação entre subjetivo são aqueles elementos ligados ao sujeito da relação, ou seja, como consumidores e fornecedores. São os subjetivos disso. Quem são os responsáveis por ter algum tipo de elemento, algum tipo de situação? Tem que ter alguém que está ligado à ação. Seriam sempre o consumidor e o fornecedor. Já os objetivos, eles estão classificados como o elemento ligado ao meio material, ou seja, o objeto. Então, quem é o responsável? Consumidor ou fornecedor. Mas do que ele é responsável? O cara deixou um produto de limpeza cair no chão, fui lá, caí, bati a minha cabeça. Quem é o causador disso? Qual foi o objeto? O detergente ficou no chão, que deixou o chão liso e bati a minha cabeça. Com relação tanto ao produto como também ao serviço. Isso é o direito do consumidor. Você vai ao supermercado. Quando você entra dentro do estabelecimento do supermercado, a partir da porta para dentro, quem é o responsável pela tua vida? É o fornecedor. É o supermercado, é o fornecedor, certo? Você está lá na prateleira de produto, sei lá, enlatado. E um produto daquele enlatado, por estar muito calor dentro do estabelecimento, explode no seu rosto. E com isso, você acabou tendo uma parte sua lesada. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ser atendido nos primeiros socorros e depois você vai saber o causador de tudo isso. Responsável quem é? Quem é o subjetivo de tudo isso? É o fornecedor, certo? E qual é o objeto de tudo isso? O produto que atacou o seu olho. E por que aquele produto estava ali? Porque a esfera de calor que estava dentro do estabelecimento não poderia ser, até então, deu esse incidente ou esse acidente dentro do meio. Responsável, fornecedor. O causador de tudo isso foi o objeto que estava lá, que era lata, enfim, de ervilha, ou sei lá, de algum outro produto. Está claro agora para você? Sim, obrigada. Imagina. Consumidor. No artigo... Pode não? Pode falar. Quem estava falando aí? George? Posso seguir? O Código de Defesa do Consumidor foi o grande marco na evolução da defesa do consumidor brasileiro, sendo uma lei de ordem pública e de interesse social com inúmeras inovações, inclusive de ordem processual. No artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que a gente chama CDC, que é Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a função de todos, ele estima-se em garantir a proteção e defesa do consumidor, dentro da ordem pública e de interesse social, mas que esse entendimento, ou seja, o propósito do CDC, ele é necessário que identifique o que é considerado um consumidor. Então, o conceito do consumidor, por sua vez, ele dentro do âmbito jurídico, ele tem ainda algumas discussões entre estudiosos que entendem todo assim a fundo, especialistas, né, do assunto.
Economicamente dizendo, o consumidor é todo aquele que se utiliza de bens e de sua produção, não necessitando propriamente de uma relação direta. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o melhor conceito do consumidor dentro de um âmbito jurídico, focado aí dentro dos assuntos pertinentes do CDC? Olha só que pergunta bem difícil, hein? O conceito do... Se eu perguntasse na prova para vocês, Sim. Qual é o conceito do consumidor que, por sua vez, dentro do âmbito jurídico, ele tenha algumas discussões entre estudiosos no assunto, economicamente, dizendo quem é o consumidor economicamente? A resposta é muito clara. O consumidor é todo aquele que se utiliza de bens e de sua produção, não necessitando propriamente de uma relação direta. Entretanto, o direito, ele necessita de uma definição jurídica do termo consumidor, que seja mais exata e de menores margens. Resumidamente, consumidor é todo aquele que se utiliza de bens e direitos de sua produção, não necessitando propriamente de uma relação direta. Ele não precisa exatamente fabricar produto. Ele pode ser a aquisição desses produtos, mas que economicamente ele se utiliza dos bens e direitos. Ok? Isso está dentro de algumas perguntinhas que eu coloquei para vocês que precisam entregar as atividades. E aí, tudo bem? Tudo bem? Sim. Vamos lá, vamos continuar. Em decorrência dessa necessidade, o CDC, dentro do artigo 2º, ele define que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire a utilização de bens ou serviços como destinatário final. Então, todo aquele bem que eu tenho, que nem, por exemplo, você vai comprar um produto químico, vamos pensar no modo agrícola, tem um produto chamado Roundup. E esse produto agrícola, ele é para você poder jogar em alguns matos, tá? Enfim, ele acaba não deixando crescer o mato aí, em terrenos, enfim. Só que é um produto químico muito forte. Então, esse produto químico, o fabricante disso, ele é responsável por toda essa cadeia de utilização. Até porque a sua embalagem não pode ser descartada em qualquer lugar. Então, se essa embalagem ela é jogada no meio ambiente, ela é jogada no mar, enfim, tem uma contaminação, não é você, propriamente dita, que vai responder. Vai sim responder também, mas também quem vai responder também é o fabricante de tudo isso, porque ele também é responsável pelo consumidor final desse produto. Está claro para vocês? E o mais importante a questão a ser analisada é a compreensão que vocês têm que ter do conceito que possa se fazer de uma forma satisfatória, como também de uma definição do destinatário final. Então, precisa saber quem é que vai satisfazer com todo esse processo e quem é o destinatário final que vai receber esse processo. Então, quando a gente colocar um produto no mercado, nós precisamos saber que esse produto ele tem um começo, um meio e um fim. Você trabalha num restaurante industrial. Nesses restaurantes industriais, quando você vai se deliciar com toda aqueles alimentos maravilhosos, enfim, aquela apresentação, a partir do momento que eu faço aquele consumo, eu tenho por obrigação tirar as amostras in natura dos produtos que eu estou disponibilizando e após a cocção, após a preparação final desses produtos, eu também tenho que tirar uma amostra, armazená-la por 72 horas, que é o período de incubação, até porque se tiver algum problema,
que infrinja o tipo de patologia, eu tenho que mandar esse alimento para análise para falar que, olha, o meu alimento ele não causou esse tipo de doença, essa doença já vinha há anos, né? Já vinha com esse paciente. E quando eu deixo um produto in natura, que eu tiro a amostra, eu tenho que guardar essa amostra não só por 72 horas, mas se esse produto ainda tiver uma sobra na casa, estou falando de produto in natura e não produto pronto. Esse produto in natura, eu tenho que deixar ele armazenado até o fim desse produto. Quando existir esse produto na casa, essa amostra ela tem que estar ali clara, sucinta, por uma possível fiscalização, para que comprove que o meu produto ele não está agredindo a saúde e integridade do consumidor. Então, o consumidor ele tem esse código de defesa usado do lado da Anvisa, que a gente chama que é a RDC 216, e a CVS 5, que traz com que qualquer proprietário de setor alimentício tem que atender uma norma para poder garantir que o produto que eu estou disponibilizando no mercado é um produto digno para consumo, que não vai agredir a saúde e segurança alimentar do próximo. Tá claro aí para vocês? Observando aí, vamos pegar ainda o ramo de alimentação. Observando que uma máquina de café em um restaurante, ele tem aí um destino fático do produto, ou seja, produzir o café. A máquina de café é para produzir o café. Quem bebe o café é o cliente, que por consequência, ele é considerado, na maioria das vezes, o destinatário final. Eu estou bebendo café, eu sou o destinatário final. Porém, tal afirmação, ela também pode chocar na observância do que o produto que foi retirado do mercado, ou seja, a máquina em si, é utilizada de fato pelos funcionários e não pelos clientes. Esse exemplo, ele mostra para a gente claramente que a doutrina ela pode ser interpretada por mais de uma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, até porque tem uma contrapartida que a gente chama aí que é a corrente finalista, que ela defende também o que é destinatário final. E é somente que fazer o uso de um bem ou um serviço não estará fazendo de forma, ou conseguir fazer de forma que através dele gerar algum lucro. Porém, o destinatário final, que seria o consumidor, ele pode sim adquirir-se de um bem para a sua necessidade individual privada. Que nem hoje, você compra aí pela internet várias maquininhas de café para a sua casa. Então, de repente, você é um apreciador de café e você gosta de tomar seu cafezinho de 5 em 5 minutos. Porém, essa máquina de café que você comprou, você é o destinatário final. Então, eu comprei a máquina, vou colocar o produto, eu vou beber o produto, destinatário final. Mas quem comprou, quem fabricou o produto, que vai chegar no destinatário final, não é mais você. É o fornecedor que fabricou o produto, que vai entregar na tua casa, que é o destino final dele. Só que na hora que eu comprei aquele produto, que eu fui utilizar daquele produto, que a partir do momento que entregou na minha casa, eu como ou fornecedor, ou como o consumidor, ou eu posso pegar esse produto e falar assim, Vitória, eu tenho aqui 10 cápsulas de café, eu vou te dar 5 cápsulas de café. A partir daquele momento que o fornecedor me entregou na minha casa, ele foi o destinatário final, ele me entregou ali. A partir do momento que eu recebi aquele produto, e eu dividi com a Vitória 5 cápsulas, o destinatário final passou a ser eu. Até do momento que ela saiu da minha casa com esse produto e chegou na casa dela para utilizar o produto, nesse trecho eu sou o destinatário final. Só que quando eu dei essas 5 cápsulas para a Vitória, a máquina da Vitória fez o café, beleza, só que o café que estava no sachê estava vencido. E ela acabou não vendo o café vencido, não viu o café vencido, e nisso fez mal. Aí ela foi no hospital, o médico falou para ela, olha, você está com uma suspeita de infecção alimentar. Ué, mas como?
Aí foi tão grave a situação que a Anvisa foi na casa dela e encontrou o café que ela tomou e encontrou as cápsulas vencidas. Aí eles fizeram a rastreabilidade. A rastreabilidade chegou até mim. Eu sou o causador desse problema alimentar, porque eu fui destinatário final. Cabe a mim provar agora que eu não sou a pessoa culpada. Aí eu vou atrás do outro destinatário final. Aí o cara destinatário final vira e fala assim: ô senhor, eu entreguei o teu produto dentro das condições sanitárias básicas, dentro do produto. Realmente ele entregou, só que ele me entregou o produto e eu acabei esquecendo no quintal, e tomou sol, tomou chuva, para mim estava dentro do prazo de validade, beleza, só que ele entregou dentro do prazo de validade 2, 3 dias, estava dentro do prazo de validade. Quando eu entreguei para a Vitória, se passou quase 5, 6 dias, eu não analisei o produto em si, que eu fui do início aqui, do final, que eu recebi do fornecedor, eu fui o destinatário final para entregar para a Vitória passou mal. E com isso, eu, como Código de Defesa do Consumidor, ela utilizou contra mim e disse: olha, você que vai ter que provar, você que vai ter que pagar todas as custas do hospital, porque eu fui o destinatário final. Pensei que eu estava fazendo uma boa ação, pelo contrário, eu arrumei um problema. É por isso que, aconselhavelmente, sempre que você for ao supermercado, veja o prazo de validade dos produtos. Está claro para vocês o que é destinatário final? Sim, porém é um pouco complicado, né, professor, referente a esse negócio destinatário, porque eu achei que quando a gente é consumidor, nós fôssemos o... Chegou para mim, eu sou o consumidor final, que chegou em mim. Eu não consigo dizer o que eu quero, entendeu? Assim, ó, você tem duas coisas. Duas coisas que você tem. Você tem o consumidor final e tem o destinador final. Um exemplo, lembra quando a gente mandava cartinha pelo correio? Uhum. Você tinha o remetente e você tinha o destinatário, não é? Sim. Não é isso? Remetente é para quem eu vou mandar. Destinatário é quem está mandando. E a gente trazendo para nossa aula aqui agora, destinatário final. Quem é a pessoa que vai ali receber esse produto, certo? Então, a minha parte é, quando você compra um produto, uma geladeira, pelo e-commerce, pela internet. Você comprou pelo e-commerce uma geladeira. Quem é o destinatário final? O destinatário final é a Joana. A Joana mora no endereço XYZ, apartamento X. A minha parte é entregar nesse endereço na data programada. Ou seja, no dia 19, às 20h15, eu vou entregar esse produto. Eu entreguei o produto. A parte que cabe a mim é entregar esse produto até ali. Eu sou o destinatário final, certo? Até aí tudo bem? Sim. Perfeito. Então, olha só a linha de raciocínio. Só que eu acho que a geladeira não vai dar. Vamos pegar um produto alimentício que vai ser melhor. Vamos pegar aí o exemplo mesmo do café, porque senão não vai dar para fazer associação. Porque a geladeira até que daria também para poder fazer. Então, assim, quando eu te entreguei lá o seu consumo de café, o seu café maravilhoso, que você é super apreciadora de café, eu sou o destinatário final. Entreguei para você, você comprou via e-commerce, eu entreguei para você dentro da tua data, no prazo de validade, bonitinho. Destinatário final ali, beleza? Isso é o destinatário final. O que você me contratou para fazer, eu fiz. Dentro do direito do consumidor e defesa do consumidor, o que você tem a fazer? Você tem que pegar, no período ali, você tem 7 dias para provar, para degustar aquele produto e falar, beleza, ele está dentro dos parâmetros ali, ele está dentro do prazo de validade, ele não está com odor, não está com nada, tal, enfim, beleza, eu vou consumir esse café que está ali. Só que as recomendações do destinatário, do fabricante, do fornecedor, é que o teu café ele tem que ficar a 20 graus em temperatura, certo? E aí, beleza, tá ali o destinatário final, entregou e você vai ser o consumidor final. Aí eu chego na sua casa, eu sou um belíssimo apreciador de café, o fornecedor fala que tem que estar a 20 graus e você deixa o produto a 40 graus.
A 40 graus você vai ter uma deterioração desse produto. Beleza. E aí eu falo para você, Lu, me arruma para mim aí um pouquinho de café, você é toda boa de boa fé, vai me arrumar um pouquinho do pó de café. A partir do momento que você me deu o pó de café, aquele processo do fornecedor acabou, que você ia ser a consumidora final, agora você passa a ser a destinadora final do produto. Tá claro até aqui? Sim. Então, você é a destinadora final. Aí chegou na minha casa, o produto já estava acima da temperatura, você não me explicou que esse produto tinha que estar a XYTO, eu deixei ele em casa por mais 2 dias e a temperatura desse produto foi a 60. Aí um belíssimo dia, estava lá dando aula para vocês e deu a vontade de tomar o café e lembrei do café que você havia me encaminhado. Fui fazer o café. E o café fiz, normal, tudo bonitinho e tal. E aí esse café que eu tomei, comecei a passar mal, mas muito mal. Primeiro passo é, vou ao pronto-socorro, o médico vira e fala, olha, você está com uma infecção grave, estratogênica, com risco de morte por causa da infecção. Temos que fazer uma rastreabilidade. E quando você tem uma infecção alimentar grave, a Anvisa ela tem que ser comunicada. E nesse processo que a Anvisa é comunicada, ela vai fazer uma visitinha na sua casa. E quando ela olha produto de geladeira, enfim, série de coisas, faz uma anamnésia, que se chama, tal, e ela faz toda uma rastreabilidade. E ela descobre que o grão de café que você mandou, ele estava vencido e ele estava acima da temperatura adequada pelo fabricante. E aí ele começa a fazer uma rastreabilidade. De onde veio esse café? Que tem um lote do café. De onde veio? Aí descobre que a Lucélia, que foi a fornecedora desse café, que deu um café para a garota ruim. Não, mas eu dei o produto que estava dentro da validade. Aí cabe agora a você, como a destinadora final, provar que você mandou o produto de acordo do Código de Defesa do Consumidor. Estava dentro dos padrões consumíveis. E aí, tá claro? Sim, só para mim ter certeza que o que o senhor está falando, posso falar? Pode, claro. Então, no caso, como eu recebi e passei para outra pessoa, eu me caracterizo como destinadora final, e no caso, quem recebeu passou a ser o consumidor. Exatamente, é isso aí. Entendi. É exatamente. O que eu estou te explicando é qualquer produto ou serviço que você preste, a partir do momento que você receba, você já começa a ser destinadora final para uma outra pessoa. O fornecedor ele tem por obrigação entregar até o endereço X esse produto, certo? Se tivesse parado em mim, eu seria consumidora. Consumidora final. Mas a partir do momento que você quis dividir, você acabou sendo a destinadora final. E cabe a você aprovar que esse produto ele estava em boa qualidade. Aí vem o efeito cascata. Aí vem de você, você fala que não foi você, vai para o fornecedor. O fornecedor fala, não, eu entreguei. Aí vai para o outro fornecedor que vendeu o produto para o cara. Do outro produto, então é um efeito cadeia até chegar na causa raiz. Você entendeu? Olha quanto percurso se faz somente por não conhecer o que é a defesa do consumidor. O que pode acontecer com tudo isso. Então, é muito importante, quando nós comprarmos um produto, exatamente seguir as recomendações daquele fornecedor. Sempre quando vocês forem comprar um produto, procurem para ver se o prazo de validade está dentro. Você quer pegar produto vencido? Vai nas latas de refrigerante. Lata de refrigerante parece que ele chama a questão de produto vencido. É impressionante. Por quê? Porque quando ele é abastecido dentro do mercado, eles não usam o sistema PEPS, que é o primeiro que entra, o segundo que sai. Eles vão colocando sempre à frente. Aqueles que vão ficando atrás, ele não tem uma validade duradoura de 1 ano, como vários outros tipos de produto. São de 90 dias, são 120 dias, no mais tardar 5 meses, o produto. E aí não usam o sistema correto, que é o primeiro que entra, o segundo que sai, e nisso vai se gerando, e você acaba comprando um produto, às vezes, que você nem sabia que estava vencido. Está claro até aqui a questão do
consumidor final com a destinação final e a questão do conceito do consumidor? Perfeito, Jorge. Um outro ponto agora, saindo um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho do fornecedor, tá? Antes, deixa eu só finalizar aqui. Algumas considerações gerais. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma grande vitória para os consumidores, que por muito tempo passaram por dissabores ao adquirir um produto defeituoso ou um serviço ineficaz, e não tinham como exigir do fabricante ou fornecedor que o problema fosse resolvido, numa total falta de respeito e consideração. Então, é o exemplo que eu dei para vocês até ali do próprio café. Eu vou dar um exemplo para vocês clássico, o ano passado que aconteceu comigo. Eu fui e comprei um computador, fiz uma pesquisa de mercado, tá, enfim. E aí, um dia eu estava lá no Carrefour, e aí eu acabei encontrando o mesmo computador que estava por quase assim 30% mais barato do que eu tinha feito de pesquisa. Automaticamente, o que eu fiz? Comprei o computador. Aí cheguei em casa, tal, fui fazer todas as minhas instalações. No primeiro momento, o computador fez. Quando se foi com 3, 4 dias que eu estava usando esse produto, aí o produto deu pau. Deu pau, não ia para frente nem para trás, ele estava desligando sozinho, escrevia umas coisas loucas do DOS na minha tela. Eu falei, pronto, estragou o computador. Automaticamente eu peguei a nota, fui até o Carrefour. Né? Cheguei no Carrefour, ele falou assim, olha, já tinha passado já os 7 dias. Ele falou, olha, agora eu tenho que mandar isso aqui para o fabricante vai dar uma olhada, tal, não sei o quê. E aí, na hora que eu peguei e mandei, porque eu falei para ele, eu falei, escuta, só que você tem um grande problema aqui, porque eu estou com o meu TCC, do meu mestrado aqui no meu computador, e eu preciso desse TCC, até porque ele é muito mais importante do que a peça do seu computador. Só que ainda bem que eu tinha um backup desse TCC. E aí, fui até o Carrefour e eles viraram e falaram para mim, olha, eu preciso mandar o teu computador, porque está dentro do direito, né? Eu não posso fazer uma troca, eu preciso mandar para o fornecedor. Eu falei, tá bom. Se passou 20 dias, 30 dias, no 32º dia, eu voltei no Carrefour. Falei, e aí, cadê meu computador? Eu mandei para vocês mandaram, aqui tá a nota, tá, não sei o quê. A gente só vai ter retorno daqui mais 10, 15 dias. Eu falei, você me desculpa, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte, que dentro de um período de 7 dias, eu posso fazer a troca do meu produto, de qualquer forma, e receber o meu dinheiro de volta. Porém, caso tenha algum problema com o produto, eu tenho que encaminhar para o fabricante, o fabricante tem 30 dias para me devolver, e hoje está fazendo 35, 37 dias. Isso significa que ou você vai me devolver o meu dinheiro, ou eu vou pegar um outro produto, conforme manda a lei. Quando eu comecei a falar de lei, aí o gerente veio e falou, não, o senhor está certo, por favor, pode se dirigir lá ao nossa gôndola lá, escolha o produto que o senhor quer, ou a gente vai devolver o seu dinheiro. Como eu estava necessitado naquele momento do produto, não era questão do dinheiro, eu fui até uma gôndola e peguei um outro computador melhor. E aí eu acabei pagando a diferença. Mas se caso eu não tivesse entendido qual era as minhas vantagens quanto a isso, eu teria ficado quase 3, 4, 5 meses sem um computador. Então, por isso que eu falo, hoje, você precisa entender quais são os seus direitos com relação à questão do consumo. Mas cabe a empresa em si também fazer o uso do código, né, que a gente chama aí questão até do código de ética, enfim, da moral. E com isso tudo, precisamos ter, sim, clareza do que é o nosso direito, o que é o direito do fornecedor. Se eu não tivesse, eu tinha perdido meu computador. Tá claro para vocês? Sim. Hoje o consumidor ele é considerado a parte mais fraca na relação de consumo, razão pela qual cabe à empresa provar o uso indevido do produto pelo usuário, inversão do ônus da prova. Isso também aconteceu com o meu computador, tá? Falaram que eu tive mau uso do computador, e aí ele quis fazer a inversão, ou seja, não, foi mau uso, e por mau uso eu não sou obrigado a pagar.
Eu não sou obrigado a trocar o produto. Então, ele queria fazer uma inversão do ônus da prova. Aí foi onde que eu peguei e tinha dado print das telas, de tudo que estava de pau no computador, tinha tirado foto, tudo, e mostrei para ele. Falei, escuta, então você está falando para mim que isso aqui que está acontecendo no meu computador, o videozinho que eu mostrei do computador, do nada, foi uso indevido do produto. Eu tenho como entrar lá no programa do computador, no DOS, mexendo nos meus negócios e entrar todas essas imagens aqui. E aí eu tive que fazer a contraprova. Na realidade, quem teve que fazer a prova, que o produto estava errado, fui eu. E ele acabou invertendo toda a questão da prova, porque ele não queria pagar o computador. E aí eu acabei falando para ele, não, o problema foi teu, e aqui foi. E minto, desculpa, eu não paguei um valor maior pelo computador, eu peguei um computador com um valor mais elevado e eles deixaram por isso mesmo. Até porque ele viu que eu fui lesado quanto a isso, até pela questão da inversão do ônus da prova, e com isso ele falou, não, leva isso aqui, porque, lógico, por que eu iria arrumar uma briga, sendo que eu arrumei, me deram um computador melhor do que eu tinha comprado, que seria, na realidade, aí o pagamento de todo esse processo, ou seja, dos danos materiais ou morais que eu tive nesse período. Uma das coisas, eu tinha perdido o meu TCC no computador. Então, qual é o dano moral que tem tudo isso? Então, quando a gente fala da defesa do consumidor, não é simplesmente só isso. Então, você precisa ter muito claro e saber exatamente o que é a questão da ética e da moral, que às vezes as pessoas acabam entrando com a questão do... Como que fala? Me fugiu a palavra agora. Quando você como fala, meu Deus? Me fugiu a palavra. Danos morais. Então, de repente, quando você tem algum dano, não é só simplesmente o dano do bem, mas o dano moral daquilo que você está passando. Que nem uma coisa é uma pessoa gritar, um atendente gritar com você dentro de uma loja. Olha, digamos aí, a vergonha que você vai passar frente a outras pessoas que você nunca viu. Então, isso é um dano moral. Acabou sendo um dano, uma defesa do consumidor e acabou entrando aí juridicamente com um dano moral em si contra a loja em função de um pequeno problema interno que poderia ter sido resolvido da melhor maneira possível. Mas tem que tomar muito cuidado com a questão da inversão da prova. Algumas definições. Consumidor. Isso está naquelas atividades que eu mandei para vocês. Quem é o consumidor? É qualquer pessoa ou produto de pessoas que adquire um produto ou serviço. Quem é o fornecedor? É toda pessoa ou empresa que habitualmente fabrica, constrói, importa, comercializa produto ou presta serviço no mercado de consumo mediante a remuneração. Deixa eu ver o que o Jorge está me mandando aqui. Tem que ficar atento aqui depois. Depois eu vou ler todas as perguntas de vocês aqui. Vocês me mandaram. Vamos voltar aqui. Estão enxergando minha tela? Sim? Sim. Tá. Produto. É todo bem móvel, alimentos, eletrodomésticos, etc. Ou imóvel, casa, terreno, lote, etc. Material ou imaterial, linha telefônica, disponibilizado no mercado de consumo. Todos vocês têm uma internet assim, top de caixa? Mais ou menos. Olha uma outra situação que aconteceu comigo o ano passado. O ano passado, eu tinha uma conexão da net de 32 GB, acho. 32 GB. 35 GB, que era a minha conexão para minha casa. Aí apresentaram um belíssimo pacote, que eu gosto, pelo menos, a cada 2 anos, de trocar de fornecedor, até porque, para que o cliente, o fornecedor, ele tenha aquela paixão de querer o consumidor para próximo dele. E como eles não tinham me oferecido alguma coisa, tal, enfim, eu ia trocar pela Vivo Fibra. E aí me fizeram uma proposta super bacana e falaram, olha, a gente está com uma promoção aqui para o senhor, de 35 GB, o senhor ganha mais 35 GB, vai a 70 GB por 1 ano. A única coisa que a gente precisa é da fidelidade desse período. Eu falei, beleza, estou indo de 35
mais 35 vai dar 70, e nisso o senhor não vai pagar nada por isso, só o valor XPTO que já tinha. Eu falei, beleza. E aí o que aconteceu? Isso eu fiz em dezembro, janeiro, ok. Quando foi em fevereiro, o valor que eu pagava, ele subiu praticamente quase 100%. 100%. Eu falei, opa, que peste é essa, né? Eu olhei e falei, não é possível. Aí eu fui começar a olhar. O valor que ele tinha me dado de desconto era somente por 90 dias, que era degustação. O restante dos meses eu teria que pagar. Qual foi a minha? Eu fui abrir uma reclamação. E vocês sabem que eles atendem assim super bem, super rápido, e eu estou esperando quase até hoje. O que eu fiz? Como eu já tinha vários chamados, vários não sei o quê, eu tive que buscar os meus direitos. Buscando os meus direitos, o PROCON entra automaticamente contra eles, e aí eles entram em contato contigo para tentar resolver o teu problema. Por final, acredito que já estão resolvendo o meu problema. Mas olha só a questão de todo o trabalho que você tem para poder, que é disponibilizado pelo mercado e não cumpre exatamente o que está descrito no papel. Então, uma coisa que eu falo para vocês que é super importante, sempre que vocês fizerem algum tipo de negociação com o fornecedor, peçam por escrito. Pedindo por escrito vai ficar muito mais fácil para vocês, até para uma futura complicação que der, para uma futura negociação, e falar, não, você me ofereceu isso, está escrito aqui. E quando não está escrito, gente, de boca, esquece. Esquece. O João já foi, a Maria já foi, como diz um ditado, o arroz está com casca ou sem casca? Está com casca, então segue o enterro. É mais ou menos assim. Então, você não acha o pai da criança. Então, é muito importante que esteja totalmente escrito. Está escrito, está muito mais fácil de você fazer a sua defesa. Serviço. É qualquer atividade oferecida no mercado mediante pagamento. São, exemplo, o ensino particular, a assistência médica, assistência técnica, entre outros, como também os serviços públicos, bancários, financeiros, de crédito, de seguros. Direito básico do CDC, que é consumidor de crédito. Direitos básicos, proteção da vida, saúde e segurança, educação e informação, proteção contra publicidade enganosa ou abusiva e práticas comerciais condenáveis, modificação e revisão das cláusulas contratuais, prevenção e reparação dos danos individuais e coletivos, facilitação da defesa de seus direitos, adequação e eficaz da prestação de serviço público. Então, o que a gente fala dentro do CDC, que é Código de Defesa do Consumidor, nós temos alguns direitos básicos, e dentre elas estão exatamente o que está aí. Proteção da saúde e segurança, proteção da vida, saúde e segurança. Trata-se do direito constitucional, indisponível, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Os produtos e serviços ofertados... Pode falar. Quem está falando? Eu não sei quem está com o microfone ligado. Eu não sei quem está com o microfone. Ok. Bora lá, voltar. A proteção da vida, segurança e saúde. Dentro do direito, né, que a gente fala, ele afirma que o consumidor tem por direito básico a proteção à vida, da saúde e de segurança, contra os riscos que provocam por prática de fornecimento de produto ou serviço, sejam eles considerados perigosos ou altamente nocivos. Precisa estar claro que se trata da integridade do consumidor e é de extrema necessidade que o fornecedor ele precisa se atentar para a qualidade e fim a qual se destina seu produto. Ou seja, deve fazer com que seja preservada a segurança do consumidor e de sua saúde, certificando-se que, para isso, o produto ou o serviço ele não seja nocivo, perigoso ou destrutivo ao consumidor.
E vale ressaltar que essa abrangência, ela não é somente da questão da integridade física do consumidor, mas também na medida em que agrega a interpretação dos princípios da maior dignidade. Como a gente pode observar dentro aí do CDC, né, que a gente fala, dentro do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que já está publicado isso na Constituição Federal, que a proteção à vida, saúde e segurança são inegociáveis. E esse dispositivo ele tem que ser compreendido como preocupado com o bem-estar moral e psicológico do consumidor. Você pode virar e falar assim, olha, eu comprei um produto, esse produto era um inalador, e era justamente para poder ter uma segurança para a minha saúde, e esse inalador, no momento que eu estava utilizando, eu comprei ele faz 2 dias, e eu necessitava dele, eu tive um problema seríssimo, e o inalador pegou fogo. E aí, aonde que está a proteção da vida? Está dentro exatamente do artigo 4º e 5º da Constituição Federal. Então, a gente precisa ter um pouco de noção sobre dos nossos direitos focados na Constituição Federal. Até aqui está claro para vocês? Sim? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Agora são 8:20. Vamos dar uma paradinha para que a gente possa tomar um cafezinho, tomar um pouquinho de água, e aí nós voltaremos. Tem pouquíssimas coisas para a gente poder tratar, e aí a gente volta daqui a pouco. Pode ser? Quem que está gravando? A Tabata que está gravando para mim? Ou caiu a parte lá da... Não, né?